Salmo número 46. A mensagem que eu quero apresentar para vocês nesta manhã é breve. E eu já preguei esse sermão inúmeras vezes, muitas vezes. Eu gosto muito de apresentar essa mensagem. Ela começa aí em Salmo 46. É simples, é breve, é fácil de entender, é muito simples. Talvez um dos sermões mais simples, uma das mensagens mais simples que eu tenho para apresentado por aí. Mas muito importante, muito, muito e muito. Às vezes, as coisas simples da vida são deixadas de lado, são negligenciadas, por serem simples, por serem sabidas, fáceis, já entendidas, e nós esquecemos delas, deixamos elas de lado. Nós vamos falar sobre algo simples da vida cristã, algo básico. E o diabo, ele é esperto. Ele não está preocupado se você não sabe explicar alguma profecia de Daniel ou do Apocalipse, se você não sabe explicar Daniel 2 ou Apocalipse 17 ou coisa parecida. Ele não está preocupado se você não está dando estudos bíblicos, se você não é expert em profecias, ou ele está preocupado que você esqueça das coisas mais simples da vida cristã. Porque as coisas mais simples determinam o teu sucesso ou o teu fracasso em toda a carreira cristã. E essa mensagem de hoje, eu por experiência própria já coloquei em prática na minha vida e vi os resultados. E também já deixei de lado e também vi os resultados. Leamos então Salmo 46, 1 a 3. Salmo conhecido, bem conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou angústias. Porque não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nesses 3 versos, nós encontramos algo que Deus promete, e encontramos aqui algo que Deus não promete. O que Deus não promete nesses 3 versos? O que Ele não promete aqui? Hein? Deus não promete que na nossa vida não passaremos por angústias e tribulações. Deus não promete uma vida fácil. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não promete que nós não teremos angústias, que não teremos dias de desespero, que não virão tribulações. Ele não promete que as águas não irão querer nos tragar, que a terra não vai tremer debaixo dos nossos pés, que os ventos não irão querer nos sufocar. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e os montes se estremeçam. Deus não promete que por você ser adventista, cristão, devolver o dízimo, entregar as ofertas, ser um missionário, você não terá problemas. Ele não promete que você andará por aí com uma proteção especial e que você será inatingível, nada de ruim acontecerá contigo. Deus não promete isso. Quem aqui já teve problemas
quase que todos, talvez todos, pois eu vim dizer para você que problemas virão. Deus não promete que você está livre ou estará livre deles, de toda sorte, de todo tipo. Dias atrás, uma mulher me ligou, aqui do DF, e ela disse: pastor, você não me conhece, mas eu te conheço, ore por mim. Era bem de manhã cedo, tá bom? Qual é o motivo? Estamos sendo despejados da nossa casa, querem que a gente saia da nossa casa, e nós não temos para onde ir, não temos como pagar o aluguel mais, e não temos para onde ir, e temos que sair da casa. E ela chorava ao telefone, chorava, desesperada, não sabia para onde ir, e naquele dia tinha que ir embora. E eu orei com ela. Semana passada, uma funcionária da associação ali, que trabalha conosco, estava triste, desesperada, porque a sua filha ganhou o nenê. Então ela ficou avó. Só que esse nenê, esse bebê nasceu morto, sem vida. E já fazia uma semana ou mais que aquela criança estava morta, e os pais não tinham dinheiro para sepultá-la. E a criança continuava no hospital. Não tinha como sepultá-la. E não tinha dinheiro. Esse é o desespero da família. Um pouco antes, um homem, amigo meu, e eu tenho muitos amigos por aí, bem rico, ao contrário dessas duas outras pessoas, um homem rico. Rico que tem um avião a jato já é rico, já é milionário, né? Avião a jato de 8 milhões, iates. Pois esse amigo bem rico me ligou dizendo: pastor, estou desesperado. Por que desesperado? Acho que vou à falência. Crise no país, dólar lá em cima, problemas seríssimos. Um homem muito rico. Em outra ocasião eu recebi uma ligação de alguém que disse: pastor, ore por mim. Eu estou vivendo uma vida de adultério, e eu quero sair e não estou conseguindo. Desespero, angústia. Deus não promete que nós não teríamos problemas. Eu não sei qual é o seu problema, mas o que Ele promete então nesses 3 versos? O que Ele promete? O que Ele promete aqui? O que diz o verso 1? Socorro presente aonde? Naquelas horas difíceis. Deus promete socorro nas tribulações. Socorro presente. Por que é que então você às vezes não vê o socorro presente nas horas difíceis? Por que é que muitos se desesperam, se angustiam, perdem a cabeça, alguns tiram até a própria vida, caem em depressão, tomam remédio para dormir, ficam desesperados diante de um problema? Desemprego, problema familiar, morte, doença, falência iminente. Por que é que alguns se desesperam e outros ficam tranquilos, e a terra está tremendo debaixo dos pés, as águas estão cobrindo, os ventos estão soprando, e a pessoa está em paz? Qual a diferença? Porque alguns se desesperam e outros não. Esse meu amigo que ligou dizendo que estava à beira da falência e perderia tudo. E sabe que uma pessoa bem rica, ela pode perder tudo do dia para a noite, ou em poucos dias. Nós fizemos um plano de oração, de devoção pessoal, de madrugadas de oração. E eu desafiei a dedicar a primeira hora do dia a Deus em oração.
em comunhão com Deus, primeira hora do dia, não importa qual fosse, se fosse às 5, às 6, às 7, às 9, conforme a hora que ele fosse dormir e o seu dia seguinte. Mas começamos às 5 da manhã. E ele topou o desafio. Marcamos de começar numa terça-feira. O celular meu tocou, me despertou, e eu fiquei esperando o sinal dele lá. Mandei um WhatsApp para ele, mas não houve resposta. Ele falhou. Aí no dia seguinte, envergonhado, ele começou a sua devoção pessoal. Leríamos a Bíblia, um capítulo por dia, do Reavivados por Sua Palavra, e leríamos o livro O Caminho a Cristo, e oraríamos, cada um na sua casa. Ele bem longe de mim, a mais ou menos 2.000 quilômetros, e eu aqui. E começamos. Um homem mais ou menos da minha idade, que nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi batizado, e ele lá leu a sua Bíblia, um capítulo, Reavivados por Sua Palavra. Leu O Caminho a Cristo. E chegou a hora que nós víamos nos comunicando pelo WhatsApp. E aí, já leu? Já. Está em que parte do livro? Estou em tal parte. Aí chegou o momento da oração. Então agora é a hora da oração. E eu fiz a minha oração lá e ele fez a dele. De repente ele mandou mensagem para mim: pastor, não sei orar. Não sei orar. Não sei o que falar para Deus. Não sei, não consigo me concentrar. Veio um monte de coisa na minha cabeça. Pastor, eu não sou cristão, disse ele. Membro da igreja há muito tempo, filho de adventistas, os pais foram obreiros, assalariados pela igreja. Eu não sei orar. Como uma pessoa, membro de igreja, diz, não sei orar? Com quase 50 anos de idade. Pastor, eu não tenho comunhão com Deus. Não leio a Bíblia, não oro, eu só vou à igreja aos sábados, domingo, e ele vai à igreja aos domingos e leva até interessados. Devolvo o meu dízimo, mas eu não sei nem falar, eu não sei falar com Deus, pastor. Eu falei, pois então, fale o que vier na tua cabeça. Se na tua cabeça vier como que foi o jogo do Vasco e do Flamengo, fale sobre o jogo do Vasco e do Flamengo. Se vier na tua cabeça os seus negócios, fale com Deus o que vier na tua cabeça. Comece a falar com Deus. E ele, em lágrimas, escrevia: eu não sou cristão, eu não sei que vida eu tenho levado até então. Mas ele persistiu. E ele conseguiu criar o hábito de dedicar a primeira hora do dia a Deus em oração. E dias atrás eu falei com ele e disse: pastor, Deus está operando milagres na minha vida. Na minha vida. Os meus negócios tomaram um rumo. E pastor, hoje eu sei para que Deus me colocou nesse mundo. Eu tenho um propósito agora: evangelizar. Enfim, a vida dele mudou completamente. Eu pergunto, a história dele não se parece um pouco com a sua, com a minha? Como é a nossa vida espiritual? Nos desesperamos diante dos problemas? Eu lembro de uma família que, quando fui pastor em Santa Catarina, nunca ia à igreja. Nos cultos semanais, assim, só no sábado, né? Domingo e quarta. De repente elas começaram a aparecer, quartas-feiras, e levantavam a mão e pediam oração, e clamavam. Havia um problema. O marido estava doente, estava a ponto de perder a perna, uma trombose, alguma coisa assim que estava acontecendo ali. Passou-se o tempo, e ele perdeu só um pedaço do pé, mas ainda podia colocar tênis, dirigir caminhão, era motorista. Aquela família sumiu da igreja. Voltaram à velha rotina, aos sábados. Parece que nós fazemos de Deus
da oração, da comunhão, algo apenas para a emergência. Apenas para a emergência. Eu tenho ali atrás da minha mochila, está no quartinho pastoral, tem Cefalium, tem remédio para gripe, tem remédio para enjoo, tem Tilenol, tem vários remédios na minha mochila. Está lá. Quando eu preciso, eu vou lá e pego. Eu não sei quando pode vir a enxaqueca, e está lá. Fazemos assim com Deus. Ele está lá, em algum lugar. Na hora que nós precisarmos, na hora do desespero, da angústia, nós vamos lá. Mas às vezes não sentimos, ou quase sempre não iremos sentir o socorro presente nessas horas. Há uma história de um rei de Israel. Vá lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 14. Há um pedaço um pedaço da história desse rei. Veja lá, abra comigo a Bíblia, 2 Crônicas 14. Olha que interessante, hoje nós estudamos os 5 últimos reis de Judá, de Israel. E aqui nós temos a história, um pedaço da história. A história dele é maior, é muito interessante, mas apenas eu quero esse pedaço aqui. 2 Crônicas 14, verso 1, a história de Asa. Ela vai nos ajudar a entender a nossa conversa dessa manhã. Abriu aí a sua Bíblia? Sim ou não? Então veja lá, verso 1. Abias descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, mais ou menos entre 911 a 870 a.C. Asa reinou em seu lugar, em cujos dias a terra esteve em paz. Por quantos anos? 10 anos de paz no reinado de Asa. Não era comum a paz em Israel. Nem hoje, no estado de Israel, há paz. Nem hoje há paz. Ontem houveram conflitos. Naquela época também não era diferente. Mas na época de Asa, por 10 anos houve paz. Tudo ia bem. Você está em paz? Tudo está indo bem na tua vida? Tem trabalho, tem salário, no amor, nos relacionamentos, família, saúde, tudo está indo bem? Tudo estava indo bem para Asa também. Olha o que ele fez quando tudo ia bem. Verso 2: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Fez o que era bom e reto. Verso 3: aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou as colunas e os postes ídolos. Fez uma reforma espiritual na sua vida e no reino. Verso 4: ordenou que Judá buscasse a Deus e seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Verso 5: aboliu de todas as cidades os cultos nos altos. Verso 6: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos. Por que não houve guerra contra eles naqueles anos? Por quê? Porque o Senhor lhe dera repouso. Tudo vai indo bem na sua vida? Tem salário, tem dinheiro, tem emprego, está enfrentando a crise numa boa, os filhos estão crescendo felizes, vai casar, casamento está bem, saúde boa, tudo está indo bem? Foi promovido no trabalho, no emprego, passou no concurso, passou no vestibular, tudo está indo bem? Não se ache o bom, não ache porque eu sou o bom, eu sou inteligente a ponto de governar a minha vida com sucesso, eu sou o cara. Não se ache a última bolachinha do pacote, ela sempre está quebrada. Asa não disse assim: eu sou um grande governante, eu sou um grande estrategista, eu sou um grande diplomata, eu sou o cara, a terra está em paz sob o meu governo, estamos fortificando tudo, eu sou um bom administrador. Asa não disse isso. Ele disse: tudo vai bem porque Deus nos faz prosperar, porque Deus nos dá repouso, porque Deus nos dá saúde, porque Deus nos dá o emprego, porque Deus está conosco. Verso 7: disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemos-las de muros, torres, portas e ferrolhos. Ele se preparou para o quê?
para o pior. Asa sabia que um dia as coisas iriam mudar. Asa sabia que um dia a terra ia tremer sob os pés dele, que os ventos iriam soprar na direção contrária, que as águas iriam querer tragá-lo. Ele sabia que um dia as coisas mudariam. Então ele se preparou para o pior. Diz mais, ele disse aqui: enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Verso 7, por que está em paz? Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e Ele nos fez o quê? Ele nos deu repouso de todos os lados. Ele nos deu repouso de todos os lados. Asa reconheceu que a paz, a prosperidade na sua época vinha de Deus, a bênção de Deus. A bênção de Deus. Esse meu amigo empresário, há mais de um ano atrás, eu fiz um desafio para ele. Eu contei a história de um empresário em Santa Catarina que decidiu fazer Deus sócio de todo o seu negócio. E o rapaz com 24 anos, Rafael Borges, dono da Hidrolite, em Garopaba, Santa Catarina, tornou-se o maior dizimista da associação, com 24 anos, solteiro ainda. Herdou o negócio do pai. Devolvia milhares e milhares de reais por mês, e a mesma quantia em ofertas. Muito, com 24 anos. Eu o batizei. Ele perdeu o pai, herdou as coisas do pai e colocou uma coisa na cabeça: vou me batizar, vou pregar o evangelho, vou evangelizar. Eu fiz o desafio para esse amigo meu: faça Deus sócio dos teus negócios, das suas empresas. Na época, ele relutou e não ouviu. Quase faliu. Quase faliu. Agora ele diz: Deus está me erguendo e mostrando um caminho, porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou evangelizar. Eu vou, com o lucro dos meus negócios, construir igrejas. E ele começou a me falar de planos, de coisas maravilhosas que Deus está fazendo, vai fazer, e através dele, para a pregação do evangelho. Nós temos que reconhecer que se tudo vai bem na nossa vida, não é porque nós somos o cara, é porque Deus está acima, dando repouso, dando paz, dando prosperidade. Agora, diante de Asa vem um problema. Olha aí o verso 7, o verso 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Veio a guerra diante de Asa agora. Um etíope chamado Zerá veio contra ele. 1 milhão de homens, 300 carros de guerra. E diz o verso 8 que Asa tinha apenas quantos mil homens? Ao todo 580 mil. Diz que 300 mil de Judá no verso 8 e mais 280 de Benjamim. 580 mil contra 1 milhão, dá quase 2 para cada um. Quase que, era mais ou menos isso. Um soldado de Asa tinha que lutar e vencer 2 soldados etíopes. E ainda haviam mais carros de guerra. A morte era o quê? A morte era o quê? Certa. A derrota era certa. Era certa. E se Asa perdesse a guerra, o que ele perdia? O que ele perdia? Era que nem um jogo de futebol, perdia 3 pontos se não ganhasse. Se ele perdesse a guerra, ele perdia o quê? O emprego. Deixaria de ser rei, perderia o emprego, perderia o trono, perderia o palácio, perderia a casa, perderia a mulher e filhos, perderia a família, perderia os seus amigos, a sua cidade, e perderia a vida, porque geralmente os reis ou eram levados cativos como escravos,
ou eram humilhados publicamente, ou eram mortos. Então, era um problema ou não era um problema na vida dele? Bem grande, bem grande, bem grande. Asa era para ter se desesperado, se angustiado. Asa era para ter procurado os sacerdotes, quem sabe, ido ao templo, enfim, ou se enforcado num pé de alface. Mas o que fez Asa? Olha o que fez Asa. Veja se há aqui um homem desesperado. Olha o verso 11. A oração de Asa diante desse problema é apenas um verso. Diz assim: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse o quê? Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. É a oração de um desesperado? Sim ou não? Senhor, está vindo aí o forte, nós somos fracos diante de um exército desses. O que custa para ti ajudar-nos? Em ti nós confiamos, estamos aqui em teu nome. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, em ti confiamos. É alguém desesperado? É alguém que diz: Senhor, mas se o Senhor nos ajudar, agora eu vou, se nós vencemos essa batalha, se não formos mortos, eu vou acabar com a idolatria, eu vou acabar com os cultos nos montes, eu vou fazer uma reforma espiritual na minha vida, eu vou conclamar a nação para te adorar, eu prometo agora, Senhor, devolver o dízimo, as ofertas, pregar o evangelho, não cometer mais esse e aquele pecado. Senhor, ajuda-nos. Não fez promessas. Por que não fez promessas? A vida dele estava em dia com Deus, estava em paz com Deus, ele comungava com Deus, ele buscou a Deus, ele se fortaleceu, as cidades e também espiritualmente, ele se preparou para o pior, preparou-se para o pior, ele estava em paz com Deus. Então ele disse: Senhor, fazer o quê? Nós estamos aqui em teu nome, não podemos vencer, mas o Senhor é poderoso, grande demais, ajuda-nos. E sabe o que aconteceu? Diz o verso seguinte, que o Senhor fez o que com os etíopes? Desbaratou. O Senhor feriu os etíopes e eles fugiram. Asa venceu. E eu termino lendo e contando uma história final aqui em Salmos 4, verso 8. Olha lá. Alguém sabe de cor o que diz Salmos 4, 8? Hein? O que diz Salmos 4, 8? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Como pastor em meio a uma crise nacional, como em meio a tantos problemas, dormir em paz, deitar e pegar no sono. Alguns anos atrás, no meu primeiro distrito pastoral em Santa Catarina, em Indaial, perto de Blumenau, eu tinha um membro da igreja que morava numa cidade chamada Rodeio, fica entre Blumenau e Rio do Sul, uma cidade pequena de italianos, e eu fui conhecer esse membro de igreja, visitá-lo pela primeira vez. Eu tinha uns 23 anos mais ou menos. Era uma mulher. E eu me apaixonei por aquela mulher, confesso para vocês, porque ela me recebeu com um beijo e me despediu com um beijo. Cheguei em casa apaixonado por aquela mulher. Nunca tinha confessado para ninguém, mas agora estou confessando para vocês. Ela tinha 85 anos e eu 23. Eu fiquei apaixonado pelo carinho. Era uma vovó, uma nona, Maria Bonelli, italiana, Kuzawa, casou com um russo polonês. Me apaixonei pelo carinho daquela mulher. Ela me recebeu com um beijo caloroso, aquele abraço querido, me despediu com todo o carinho de uma vovó. E eu sempre ia visitá-la. E uma vez eu disse: Dona Maria, a senhora é viúva,
mora sozinha. Por que não vai morar com um filho, com uma filha, com alguém? É perigoso, a senhora tem 85 anos. Vai que dá alguma coisa acontece. Ela disse para mim: pastor, mas eu não moro sozinha. Falei: não mora sozinha, não. Apontou para o seu quarto, havia uma cortina, uma cama, dava para ver a cama, disse: está vendo aquela cama? Toda noite alguém dorme comigo ali. Ah, é? Quem é? E ela disse: Jesus dorme toda noite comigo. Eu olhei para as paredes da casa dela, uma casa de madeira, sem pintar. Haviam pedaços de papel que ela recortou, e ela escreveu nesses pedaços de papéis versos da Bíblia, poesias, frases, pensamentos dela, dedicando o seu amor a Deus, a Jesus. Haviam inúmeros papéis por toda a casa. Eu nunca saí de lá de mãos vazias. Sempre ela me dava ou dinheiro, ou roupas, coisas para levar para a Adra, para a igreja. Ela costurava, ela, enfim, sempre tinha um saco de coisas para levar para a igreja de Indaial, porque lá não tinha igreja. Ela era a única adventista na cidade inteira. Uma mulher de muita fé, de muita comunhão com Deus. Um dia os irmãos me disseram: pastor, a irmã Maria está doente, vá visitá-la. E não tinha telefone, nem celular, nem telefone fixo na minha casa. E nem existia computador e nem notebook, nada dessas coisas. E o pastor trabalhava igual e acontecia todas as coisas igual. E não tinha nada disso. E eles me falaram: vá lá visitá-la, ela está doente. Peguei o carro e fui visitar a irmã. Cheguei lá, ela estava magrinha, assim, a doença era visível na sua face. O seu filho estava lá e eu fui falar com ele. Plantador de fumo, camarada alto, mais alto que eu. Ele disse assim: pastor, voz grave, a mãe não pode saber, mas a mãe está com câncer na garganta, tem 4 meses de vida, ela vai morrer. Ela não come nada sólido, só coisas líquidas. Conversei mais um pouco com ele e entrei na casa para falar com a irmã Maria. E no meio da conversa ele disse assim: pastor, eu sei o que eu tenho. Ela se converteu talvez com uns 70 anos, ela não era muito velha na igreja. Eu sei o que eu tenho. Eu fiquei quieto, não vai ser o que eu vou contar, né? Mas Deus não vai me deixar na mão, disse ela. Eu sei o que eu tenho, mas Deus não vai me deixar na mão. Eu vou ser curada. Eu confesso que eu pensei assim, olhando para ela: duvido. Pensei. Deus pode curar? Na minha cabeça veio o pensamento: uma mulher de 30, que tem filhos para criar, ou que nem casou ainda. Uma mulher de 25, de 40. Mas Deus vai se importar em curar essa mulher com 85 já? Já não viveu 15 anos a mais do que diz a Bíblia, até 70. E o que mais ela quer na vida? Será que ela quer casar? Será que ela quer viajar para a Europa, fazer um vestibular? O que ela pensa mais? Eu pensei isso. Eu tinha 23 anos. Rapidinho passou pela minha cabeça: duvido. Não que Deus não a ame, pensava eu, mas será? O que mais ela tem de propósito na vida, em viver? Enfim. Ela disse: Deus não vai me deixar na mão, eu vou ser curada. Só que ela disse mais: pastor, agora se Deus achar que chegou a minha hora, que eu deva morrer, também não tem problema. Eu estou pronta para morrer. Pronta para morrer e desejando viver em paz. Tinha ela um problema ou não tinha? Ninguém quer a morte, não importa a idade que você tenha. Ninguém quer a morte, ninguém quer a doença. Era um problema para ela. Havia desespero na mente dela? Não. Paz, em paz ela deitava e logo pegava no sono. Por quê? Ela sentia o socorro presente na hora da angústia. Por quê? Ela tinha comunhão com Deus. Quem que dormia toda noite com ela na cama? Ela dizia: é Jesus. Você vê a diferença? A diferença na vida de Asa, naquele momento da sua vida, havia desespero? Não. Ele buscou a Deus antes do problema. Por que muitos estão desesperados?
não são cristãos de verdade. Levantam e saem correndo e vão para as suas atividades, seu dia a dia, trabalho, escola, estudo. E Deus encontra com ele no sábado aqui na igreja. E a primeira hora do dia você dedica a Deus, lendo a Bíblia, orando, estudando a lição da escola. Não. E daí você quer vencer os pecados, as tentações. Aí você não sabe por que é que cai tantas vezes. Aí você não sabe por que é que se desespera diante dos problemas. Bom, fiz uma oração com a irmã Maria e fui embora. Ela tinha 4 meses de vida. Eu não ia todo mês lá. Teve uma santa ceia na igreja. E os irmãos disseram: pastor, vá levar a ceia para a irmã Maria. E eu à tarde fui levar a ceia para a irmã Maria, logo após o almoço. Cheguei lá umas 2h30 mais ou menos na sua casa. Não era longe da cidade onde eu morava. Cheguei lá, entrei na cozinha dela. Ela estava comendo arroz, macarrão, aipim, acho que tinha até carne lá. Eu olhei para ela, ela não podia comer nada sólido, só líquido. Olhei para ela e disse: irmã Maria, a senhora não morreu? Pastor Rai, eu não disse isso, porque também não sou tão bobo assim, né? Mas eu pensei isso. O que eu disse foi o seguinte: irmã Maria, a senhora está comendo? A senhora não pode. Eu disse: pastor, meu querido, vem aqui. Senta aqui numa cadeira de palha. Senta aí, te acalme. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava dormindo, pastor, ali naquele quarto, naquela cama. Estava dormindo. E eu ouvi uma voz. A voz soou, entrou no meu quarto, no meu ouvido, me acordou. E a voz disse assim: Maria, levanta, coloca os dentes e come. Por que você está rindo? Você também usa? Maria, coloca os dentes e come. Pastor, eu me levantei. E eu fui atrás da minha chapa, da minha dentadura, da minha prótese, que eu não usava mais. Ela tinha guardado no armário, uma gaveta ou num copinho de água, assim, ó, puf, num copinho de água. Estava lá no armário. Levantei, peguei uma fatia de pão, pastor, e chimiei. Passei doce. Coloquei na boca, não tive coragem. Tive medo. Voltei à cama, mas aquela voz soava na minha mente, aquilo que eu tinha ouvido. Levantei, pastor, comi a fatia de pão, não senti nada, não sinto nada, e fui no médico, o médico disse que eu não tenho mais nada. Amém? E por isso eu estou comendo aqui, pastor. Sabe quantos anos a mais essa mulher viveu? Sabe quantos anos a mais? 1 ano a mais é muito para quem já tem 85? Claro que é. Minha avó fica contando de ano em ano. No próximo Natal, não sei se estarei com vocês. No próximo, faz 20 anos que ela fala isso. Já está com 92 agora. No próximo Natal, não sei se verei vocês. De ano em ano. Agora ela foi no casamento de mais um neto. Cada ano a mais, dá para ver muita coisa. Netos, bisnetos e muita coisa acontecendo. Ela viveu 2, não, 3, não, 4, não, 5. 5 anos a mais, não, 6, não, 7. Ela viveu 8 anos a mais depois daquela experiência. Chegou aos 93, 94, por ali. Deus a curou ou não curou naquela ocasião? Curou. Sabe por que Deus a curou? Sabe por que ela não estava desesperada? Em paz, pronta para morrer, mas queria viver. Ela tinha colocado o que na gaveta? No armário. Ela colocou Deus no armário, na gaveta, que nem você faz? Que nem eu faço às vezes? A lição, a Bíblia, fica tudo lá, no armário, na gaveta. A semana inteira. Chega sábado, onde está a lição, onde está a Bíblia? Vamos pegar aqui. Às vezes nem isso você traz para a igreja. Ela deixou Deus na gaveta, no armário? Como um remédio, como uma aspirina, como um Tilenol, alguma coisa assim, que vai lá na hora do desespero e pega, e aí você não sabe se vai ter ajuda ou não? Não. Quem que dormia com ela todo dia? Jesus. Quem você tem colocado na gaveta? Deixa lá a dentadura.
deixa lá outras coisas, mas não Deus. E agora, não podemos terminar sem ler. Você estava em Salmos 4:8, olha o que diz Salmos 5:3. De manhã, Senhor, o quê? Salmos 5:3. Vamos ler em voz alta aqui. Vamos ler esse verso e os 2 versos finais de Salmos 46. O que diz Salmos 5:3? Vamos ler em voz alta, 1, 2, 3, todo mundo achou? Vamos lá? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico o quê? Quem faz isso que está em Salmo 5:3, acontece que está em Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no... De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Deus ouve a tua voz pela manhã? Na primeira hora da sua manhã, ora você a Ele, lê a Bíblia, estuda a lição. Se você assim faz, olha o que acontece. Salmos 46, que nós começamos com 46, olha o final, verso 10 e 11. Deus é nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro presente nas tribulações. Mas olha o que diz o verso 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Deus diz o que para nós? Calma, não se desespere. Calma, eu estou com você. O problema é que às vezes nós não estamos com Ele e nós não o vemos. Nós não o vemos. Em resumo, o desafio que eu faço a você, que Deus, a Bíblia faz a nós é: dedique a primeira hora de cada dia a Ele, lendo a Bíblia, orando, estudando a lição na escola sabatina. Primeira hora, pastor, mas eu acordo já sempre, durma mais cedo, não interessa, se vire. A primeira hora, dedique a Deus. Eu não estou dizendo em 60 minutos, contadinho, né? Pode ser mais, pode ser menos. Primeira hora, dedique a Deus. Comunhão com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. À noite, em paz você vai se deitar. Orar sem cessar, comunhão diária, conexão diária, constante com Deus. Não falta isso na tua vida? Falta ou não falta? Se você não tem comunhão com Deus, por que é que não tem? Por que é? O diabo vai fazer de tudo para você não ter. E aí os teus problemas vão se avolumar dia a dia. Se você tem, continue, não desista, não abra mão disso. Se você não tem, comece a partir de amanhã cedo. E essa revista vai te ajudar, vai te impulsionar a isso. Vai te impulsionar a isso. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Eu quero que Ele ouça a minha voz todos os dias. E vou ficar esperando o que vai acontecer. Você quer também que Ele ouça a sua voz todos os dias? Diga amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você não esqueça de comungar com Ele todos os dias. Esse é o maior desafio na vida cristã. Tão simples, mas tão negligenciado. Que eu e que você não mais nos esqueçamos disso, é o nosso desejo. Amém. Nós vamos ouvir uma música do Johnny e faremos a oração final. Tudo bem? Eu queria compartilhar a minha alegria, porque sabe aquela sensação de você rever um amigo que tinha 1 ano que você não via? Hoje eu tive a sensação de rever vários amigos que há mais de 20 anos eu não via. Ontem, com a ajuda das minhas irmãs e da simpática Raquel, eu estava em São Paulo. Hoje eu estava em São Paulo. Acordei, praticamente nem dormi, eu acordei mais ou menos umas 3, 4 horas, fui para o aeroporto para poder estar aqui. E fiquei muito feliz de entrar pelas portas lindas desse templo, agora da Asa Norte, que virou. Pedi para minha sobrinha gravar ali, e eu queria com muito orgulho mostrar a igreja da Asa Norte. E eu queria que você, por favor, desse uma saudação, que eu vou mostrar para a minha igreja que eu frequento hoje. Ela está ali no cantinho, ó.
Olha a Igreja da Asa Norte, que linda. Eu moro em Montreal, no Canadá, já há 10 anos. E entrei aqui e vi o pessoal da recepção, todo mundo uniformizado, tudo combinando. Músicos talentosos. E vou cantar uma música que me marcou muito, que ela foi cantada todo dia, provavelmente na primeira semana de oração da Igreja da Asa Norte. Lá, antes da igreja que tinha aqui, tinha uma pequenininha aqui, não sei se vocês lembram, uma outra que ficava lá, e eu tive o prazer também de estar lá. Essa música fala o seguinte: Deus está nos chamando, todo dia, e cada um tem um talento. Deus deu talento para cada um de vocês, para mim também. Você pode ser um recepcionista, você pode ser um músico, pode vir cantar, pregar, mas quando Deus te chamar, esteja pronto e diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, em teu altar deponho o meu viver. Serei fiel a ti, oh, eis-me aqui, meu Senhor. Ouvi tua voz suave, me chamas com ternura. Tu sabes o melhor para mim. A decisão já feita me traz visão perfeita. Agora bem feliz sou teu. Eis-me aqui, não mais me deterei, oh, eis-me aqui, serei fiel a ti, oh, eis-me aqui, meu Senhor. Onde tu precisares, eu seguirei contigo. Não posso desobedecer, mesmo em lugar distante ou no lugar que vivo, da cruz de Cristo falarei. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não esqueça de pegar a sua revista. No dia 14 de novembro estaremos aqui pregando. Espero que até lá você tenha lido os 27 temas.